quero começar lendo com os irmãos aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém? Só esse versículo. Queridos, eu estive refletindo esses dias, essa semana, reflexões muito profundas, no que implica o real papel da igreja na face da terra. Quando eu digo da igreja, eu me refiro a todos os chamados de Deus, ao corpo de Cristo. Eu me refiro a todos aqueles que foram chamados para serem santos, para serem separados de um mundo vil, separados de uma apostasia que cresce e que se desenvolve nos corações das pessoas desde sempre, separados de uma grande Babilônia, cujas mentes e cujos corações são totalmente alienados de Deus e da vontade de Deus. Nós vivemos num tempo e lutamos, aqui o texto fala de uma luta pela fé evangélica, e essa luta ela consiste e se estabelece, parte no âmbito do discurso e parte no âmbito da experiência. Afinal de contas, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela começa no momento em que a palavra é ministrada, em que a doutrina, ela chega ao coração do homem. Então a pessoa recebe a instrução, recebe a luz das informações objetivas do texto, das explicações teológicas, e que agora, uma vez recebendo essas informações, recebendo todo o conhecimento objetivo da verdade de Deus, tudo isso nos leva a uma experiência da verdade de Deus no nosso viver. Quando o texto diz que nós devemos estar num só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, eu quero dizer para vocês que hoje em dia não é possível isso acontecer na prática. E eu explico. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, o destinatário da epístola imediato são os filipenses. No entanto, é uma epístola que alcança a todos nós, da era cristã, os que cremos, os que fomos chamados. E então Paulo fala ao corpo de Cristo. Paulo ele escreve e roga a todos os cristãos que estejam num só Espírito, bem como numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mas a dificuldade e o entrave desse texto ser prático se pauta na questão da igreja de Deus estar dividida teologicamente. E aqui cabe uma reflexão muito importante, porque a teologia convencional, vamos colocar assim, a teologia dos homens, este campo do conhecimento teológico, e a teologia traz uma tônica, um pensamento, de estudar coisas de Deus referentes a Deus. Nisso implica a teologia. No entanto, a Igreja de Jesus Cristo, ela se perdeu. Ao longo da sua era, ela se perdeu na direção, se perdeu do caminho de tudo aquilo que a Bíblia traz como verdade, de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina como conduta, como fé, como procedimento, como viver humano. Se perdeu por quê? Porque os homens criaram as suas teologias, e eu não quero desrespeitar, jamais, não é da minha índole, do meu caráter, desrespeitar ninguém. Nós temos que respeitar os irmãos, os que estudaram, os doutores, que entregaram sua vida em busca de conhecer,
Enfim, há um respeito, né, devido a todas essas pessoas, inclusive são irmãos nossos, e nós amamos todos os nossos irmãos. No entanto, a despeito do respeito que nós temos e da consideração pelas pessoas que labutaram e que trouxeram, que contribuíram, de certa forma, para o nosso conhecimento teológico e ortodoxo da Escritura, nós precisamos entender que a teologia dos homens, ela não dá conta da verdade. A grande questão é que a teologia convencional, ela não dá conta da verdade. Quando eu falo a teologia convencional, é no sentido geral da palavra. Porque a teologia, na prática, ela foi dividida em ramificações. Então nós temos várias escolas teológicas. Aí nós temos a escola tradicional, a escola pentecostal, a neopentecostal, aí temos a escola reformada e muitas outras. Dezenas ou talvez centenas de escolas com ramificações que partem desse livro conhecido como Bíblia. Mas como entender a causa de Deus? Como entender o discurso de Deus nas Escrituras para que nós, a despeito da teologia, a despeito desta área do conhecimento científico, nós possamos estabelecer uma vida, um viver humano autêntico, adequado, vencedor, um viver cristão vencedor. Afinal de contas, quando nós olhamos para as escolas teológicas e para os irmãos que estão aí, cada um buscando estabelecer o seu pensamento, nós percebemos uma grande divisão no meio do povo de Deus. E aí já não há mais como lutarmos juntos no mesmo espírito, no mesmo coração, com a mesma alma, pela fé, né? Pela fé evangélica. Porque cada um vai buscar estabelecer e fundamentar os seus pensamentos teológicos, buscando defender a sua causa particular. Quando eu digo isso, eu me refiro às correntes, às linhas, às escolas teológicas. Certamente, uma escola A, ela vai defender a sua razão, o seu pensamento. A escola B, da mesma forma, a C, e aí vai. E todos estão preocupados em defender suas causas. Então, há os amilenistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas, há os pós-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas, né? Os pré-tribulacionistas, aí os arminianos, aí tem os calvinistas, e aí vai se dividindo. Aí cada um busca o seu próprio interesse. E é nesta manhã eu quero chamar você a refletir comigo nesse sentido. Você é um cristão, você é um servo de Deus, você foi chamado por Deus, Deus te escolheu para que você pudesse servi-lo em uma vida cristã na verdade do Evangelho. Então você que foi chamado, atente para esse detalhe de lutar juntos pela fé evangélica. E agora entra em questão o que é a fé evangélica. Afinal de contas, muitas escolas estão aí, doutores estudaram muito, estabeleceram, escreveram ali as suas, sistematizaram as suas teologias, e enfim. Mas o que a Bíblia fala sobre a fé evangélica? De que se trata a fé evangélica? Ora, a fé evangélica trata-se da fé proposta no Evangelho. É uma fé estabelecida na verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela não é teologia. A verdade de Deus não são correntes doutrinárias que se estabelecem para que você escolha qual é a melhor. Não. A verdade de Deus é a revelação contida nas Escrituras para que você, para que eu e para que todos os irmãos da era cristã pudessem servir a Deus de maneira plena, de maneira absoluta, sem falsidade, sem filosofias dos homens, sem achismo, sem doutrinas várias e estranhas, sem nenhum tipo de pensamento contrário ao pensamento de Deus. O próprio Deus declarou pelo profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ou seja, Deus, ele pensa de uma forma, ele tem bem firmado no seu coração a sua vontade, e então ele caminha ao longo da história da humanidade para o cumprimento da sua vontade. Saiba disso, Deus já tem a sua vontade estabelecida. Se eu acredito, se eu não acredito, se você acredita, se você não acredita, se você crê na revelação, não importa. Deus tem a sua maneira de estabelecer, de proceder, de caminhar e de realizar todas as coisas para que no final de tudo a sua vontade seja plenamente cumprida nas nossas vidas
e por meio das nossas vidas. E como eu disse, a fé evangélica, ela fala dos princípios básicos e fundamentares propostos no Evangelho. Evangelho, digo, na verdade objetiva de Deus. E para que nós possamos entender isso, nós precisamos voltar ao princípio e pensarmos juntamente com aquilo que a Bíblia nos propõe, sem teologia, sem percepções filosóficas, sem achismos. E quando eu me lembro, quando eu penso na Bíblia, quando eu penso na verdade de Deus, quando eu reflito, considerando a nossa missão aqui nessa terra como igreja, eu começo a imaginar a revelação de Deus contida nas Escrituras, que começa do Gênesis e vai até o Apocalipse. Não para nos dividir, mas para nos conduzir em um só Espírito, em uma só fé, em uma só alma, em uma só disposição de fé, para que Deus possa realizar toda a sua vontade em nós e por meio de nós. E então nós temos logo no abrir, logo no início do Gênesis, o livro dos começos, temos ali dois personagens, ou duas personagens muito importantes, são emblemáticas, são imprescindíveis, que tratam de coisas proféticas e eternas, e eu só quero citar o texto, não vou ler, eu vou só passar de largo. Nós temos ali no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, duas personagens importantes, e eu diria que essa palavra importante, ela não cabe aqui, seria imprescindível, porque importante é algo que pode ser feito, que vai melhorar. O imprescindível é algo que não pode deixar de ser realizado. E essas duas personagens, trata-se de Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus disse na criação, na recriação da terra, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que este homem tenha domínio sobre toda a terra. E os irmãos já sabem que este homem é profético, que ainda que está falando de Adão, o homem criado, mas a Bíblia, o compromisso da Bíblia, é de nos mostrar coisas espirituais, é de nos levar a perceber as coisas eternas do coração de Deus. E então nós temos ali o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 14, Paulo explica, na parte B do versículo, que este homem prefigura ou prefigurava aquele que havia de vir. Então veja que o Antigo Testamento estabelece uma figura profética, uma sombra, e o Novo Testamento vem estabelecendo e cravando o significado daquela sombra, daquela figura profética. E então aquele homem criado por Deus, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, criado para dominar sobre a terra, ele representa aquele que havia de vir. Ele prefigurava aquele que havia de vir, que é o próprio Deus se fazendo carne. É o próprio Cristo de Deus se encarnando para viver nessa terra e cumprir com a sua obra. Mas não somente este homem no capítulo 1, versículo 26, muito mais a mulher do capítulo 2, do versículo 18, quando o mesmo Deus que disse lá, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que tem ele domínio sobre toda a terra, ele disse, também disse Deus, não é bom que o homem fique só. Olha só que interessante, olha só que a revelação ela vai progredindo na Escritura e nos ensinando o coração de Deus. Deus está falando conosco. O homem é Cristo, é o Deus encarnado, e agora ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí tem todo aquele processo, né, que a mulher foi criada, e agora Paulo vem nos explicando o mistério desse casal, deste homem do capítulo 1 e da mulher do capítulo 2, quando ali em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 31, ele diz, porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí o versículo continua, grande é esse mistério. Que mistério? O mistério da união do homem com a mulher. E ele buscou esse texto emprestado lá de Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando foi dito, Deus criou o homem, criou a mulher e declarou, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí Paulo toma emprestado esse texto de Gênesis 2, 24, traz aqui para Efésios capítulo 5, versículo 32, e diz, grande é esse mistério, mas eu não quero falar do homem e da mulher, do casal, eu quero falar de Cristo e da igreja.
Quem está entendendo, diga amém. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, Paulo está nos explicando e a revelação está batendo no nosso coração, dizendo: há um mistério muito grande desde os primórdios da humanidade. Há um mistério muito grande ensinado nas Escrituras sobre este novo homem, sobre o reino dos céus, Cristo e a igreja. Só que o texto lá de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, o versículo 28 diz que é necessário que o homem cresça e se multiplique. Olha só, atenção para esse detalhe. Eu estou falando aqui da missão da igreja. Eu estou falando aqui da fé evangélica. Eu estou falando daquilo que nós defendemos, cremos e buscamos. Eu não estou falando de teologia dos homens. A teologia, ela divide. A fé do evangelho, a verdade, nos une e nos fortalece para continuarmos a caminhada até o fim. E agora nós temos aqui esta figura, essas duas figuras emblemáticas do começo, que na verdade se tornam uma só figura, que é o novo homem, Cristo e a igreja. Cristo a cabeça, nós o corpo de Cristo, o novo homem, o reino dos céus criado segundo a imagem de Deus. E não somente criado segundo a imagem de Deus, mas para multiplicar-nos. Quantos aqui entenderam? Deus deseja que Cristo e a igreja se multiplique e encha a terra. Encher a terra de quê? Da imagem de Deus. Quantos entenderam? Encher a terra da imagem de Deus. Pastor, como é possível enchermos a terra da imagem de Deus? Vamos refletir nesse ponto. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este ele aqui se refere ao pai do versículo 12. Aí, versículo 14 diz: no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Olha só, versículo 13 diz que o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual, no reino do Filho do seu amor, temos a redenção e a remissão dos pecados. Este quem? O Filho do amor do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Não se esqueça, o Gênesis disse que o homem foi criado à imagem de Deus. Este homem é Cristo, que a mulher foi criada para estar unida ao homem à imagem de Deus. E agora para se multiplicar, ou seja, multiplicar a imagem de Deus na terra. Mas não pense em uma imagem de escultura. Não pense numa foto de um Cristo galego, loiro, dos olhos verdes. Não pensa nisso não. Isso é imagem de escultura, isso é coisa dos homens. Porque aqui o texto não fala de uma imagem corporal. Não fala de uma aparência física. Olha só o que o texto diz: este, o Filho do amor do Pai, ele é a imagem do Deus invisível. Aí você pode me dizer como é que é o rosto do Deus invisível? Me fala como é que é a aparência do Deus invisível. Ora, a Bíblia começa a me sinalizar e me explicar, me fazer entender que há uma coisa muito maior do que a aparência física. Ele fala de uma imagem do Deus invisível. Aí tem um outro texto aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual, Cristo, é a imagem de Deus. Mais uma vez, nós encontramos o termo imagem, a imagem de Deus invisível. Cristo é a imagem de Deus. Agora tem um terceiro texto aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus? Diga amém. Quantos aqui creem que foi chamado segundo o propósito de Deus? Diga amém. Você foi chamado segundo o propósito de Deus. O propósito do Deus eterno, do Deus criador, do Deus invisível. E o próprio Jesus declarou para a mulher samaritana: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Versículo 29 está o propósito.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Mais uma vez aparece o termo imagem. Chamados, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, a Bíblia, na sua revelação, a mensagem de Deus para você que é cristão, para mim, para todos nós, é que Deus deseja manifestar a si mesmo. Deus deseja se dar a conhecer. Quando Jesus orava ali, na oração sacerdotal de João, Evangelho, capítulo 17, logo no versículo 3, Jesus dizia ao Pai as seguintes palavras: Pai, a vida eterna é esta, 2 pontos, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Veja que Jesus está falando com o Pai, está dizendo: Pai, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Então toda a vontade de Deus, todo o desejo de Deus, desde a eternidade, antes que houvesse mundo, terra, o ser humano, antes de qualquer coisa, a vontade de Deus é que todos o conheçam, todos saibam quem é Deus, conheçam o caráter de Deus, a vida de Deus, conheçam o amor de Deus, a bondade, a misericórdia, o perdão, a justiça, a fidelidade, a longanimidade de Deus, que todos possam conhecer quem é o Senhor dos céus e da terra, quem é o Criador. E agora Deus estabeleceu que isso seria feito no princípio da instrumentalidade do homem, ou seja, do homem como um instrumento. Mas eu não me refiro a qualquer homem, eu me refiro a uma responsabilidade que está sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, porque a igreja foi criada na cruz do Calvário para estar neste mundo como uma grande lavoura frutífera que frutifica o próprio Deus, ou seja, que frutifica a imagem do Deus invisível. E esta imagem, ela consiste não na aparência de Deus, mas no coração de Deus. A imagem de Deus é o coração de Deus. A imagem de Deus são os atributos invisíveis e eternos do próprio Senhor que está em Cristo Jesus. Cristo, Ele é a imagem de Deus. Cristo, Ele é a expressão final, corpórea e máxima do Pai. Querem ver Deus? Olhem para Cristo. Querem conhecer Cristo? Deveriam olhar para a igreja. Vou repetir para que fique bem claro. Quem quer conhecer o Pai aqui? Olhe para Cristo, você vai ver o Pai. Quem quer conhecer Cristo? Você deveria olhar para a igreja. Pastor, por que deveria? Porque infelizmente a igreja, ela não está carregando a sua responsabilidade como mistério da piedade, como reino dos céus, como aqueles que foram chamados para serem santos, separados de uma maldade mundial, de uma maldade que está nos corações dos seres humanos, de uma apostasia plena que se desenvolve e que cresce a cada dia nos corações dos seres humanos, sobretudo nos corações dos cristãos. E agora as pessoas ficam defendendo as suas causas, defendendo as suas teologias. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu pertenço a essa linha, eu pertenço àquela. Para e olha para a razão pela qual você foi chamado. Você foi chamado para ministrar Deus, você foi chamado para multiplicar ou replicar tudo o que Deus é em natureza por meio da tua vida humana. Nós vivemos num tempo, queridos, extremamente complicado de servir a Deus. As pessoas não querem Deus, as pessoas não querem congregar, as pessoas querem ficar em casa, as pessoas querem viver as suas vidas, as pessoas querem ganhar dinheiro, querem trabalhar, querem prosperar financeiramente, humanamente e materialmente. Os corações estão cada um buscando os seus próprios interesses. Já não há um interesse coletivo, comum, eterno. Os interesses são particulares, são egoístas. E quando eu falo de egoísmo, eu falo de algo extremamente prevalecente nos nossos dias. O egoísmo é algo que está dentro do coração do ser humano. O egoísmo é a capacidade e a força que o homem tem de olhar para si mesmo. O ser humano não olha para o alto, para Deus. O ser humano não olha para as pessoas. Sabe por que o mundo tem muita fome, muita injustiça? Não é por falta de dinheiro. No mundo tem muito dinheiro.
Na verdade, a maior receita, ou as maiores receitas do mundo estão na mão de poucas pessoas. E meia dúzia de pessoas que são os que comandam as riquezas do mundo. E pessoas morrendo de fome. E pessoas comendo rato debaixo das pontes. Crianças disputando rato para comer. Mendigos, pessoas doentes morrendo sem médico, sem atendimento. Não porque não tenha tecnologia, não porque não tenha hospital, não porque não tenha recurso, mas é porque o homem, ele é egoísta. Há um conto, o nome desse conto é o conto do cavalo Costume, né? Há o cavalo Costume. E esse conto diz que esse cavalo estava numa determinada fazenda, determinado sítio, né, num lugar. E aí esse cavalo, ele começou a perceber, sabe? Ele foi percebendo uma coisa assim interessante. E aí ele comentava com os outros animais. É um conto, tá, irmãos? É um conto. Mas que ilustra muito bem quem é o ser humano. E aí esse cavalo começou a observar assim, sabe? Comentar com os outros cavalos, companheiros. E ele percebia que o homem trazia nos seus lábios, na sua boca, sempre os pronomes possessivos. Aí, para quem não sabe, o pronome possessivo da língua portuguesa são aqueles pronomes, né? Meus, minhas, meu, minha. E o homem estava sempre falando os pronomes possessivos, estava sempre diante dele. Ah, é a minha fazenda, ah, é a minha casa, ah, é o meu carro, são os meus animais, é o meu cavalo. Ah, porque este rio aqui é o meu rio, está dentro da minha fazenda. Aí o cavalo começou a achar estranho aquilo aí, falou assim, engraçado, né? Nós animais vivemos, nascemos, vivemos e morremos. E não temos nada, e não precisamos de nada. Quem tem sede vai ao rio, bebe a água, mata a sua sede, vai embora e deixa o rio para o outro matar a sede. Aí vem alguém dizendo que é meu rio, a minha fazenda, o meu cavalo, os meus carros, os meus bens, a minha beleza, o meu dinheiro, o meu emprego, a minha vida. Isto é um retrato, uma radiografia minuciosa do coração egoísta dos seres humanos. Para que você foi chamado? Você foi chamado para tomar conta da tua vida? Para ganhar o teu dinheiro e guardar o teu dinheiro? Ou você foi chamado para manifestar Deus? Para multiplicar e replicar a imagem do eterno, do Senhor, Criador, que é amor e que é bondade? Não há lugar para teologia. Não há lugar para ficar discutindo, não há mais tempo para discutirmos pensamentos filosóficos. Quem está certo, quem está errado. Eu sou daqui, eu sou dali, vamos parar com isso. É tempo de servir a Deus, é tempo de arrependimento. O velho homem, ele está dentro de nós. A natureza humana caída. A maldade está dentro dos corações. E nós precisamos entender que nós somos chamados para servir a Deus, para servir a humanidade, para servir o próximo. Você foi chamado para manifestar Deus. Queridos, existe uma questão, uma coisa muito importante, sabe, no serviço a Deus. Quando fala de servir a Deus, já falamos algumas vezes, eu quero repetir, vou repetir quantas vezes eu precisar de repetir e eu senti de repetir. Quantos aqui desejam servir a Deus? Tem certeza? Só fala só os que têm certeza. Quem quer servir a Deus? Aumentou o número, hein? Certeza que quer servir a Deus. Pois eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu não quero servir a religião dos homens. E a Bíblia diz que o serviço a Deus, ele não é feito diretamente para Deus. A Bíblia nos ensina que Deus, que criou os céus, que criou a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Imagina só Deus precisando de um favor meu. Imagina o Criador, o Senhor, o eterno, o autoexistente, o soberano, precisando de um favorzinho seu. Por favor, faça-me este favor. Eu preciso que você faça esse favor para mim, porque eu estou precisando desse dinheirinho. Eu estou precisando da sua oração. Eu estou precisando que você diga que Deus é bom, para que eu fique bem feliz que você falou que Deus é bom. Eu preciso que você diga Deus é fiel, porque se você disser que Deus é fiel, eu vou chamar o Filho, vou chamar o Espírito Santo, nós vamos ficar aqui todo mundo feliz, porque meu filho disse que eu sou fiel. E que meu filho foi lá e deu dízimo. Olha, meu filho deu dízimo. Deus não pode ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse.
Pastor, então como é que eu sirvo a Deus? Você serve a Deus quando você serve o teu próximo. Você serve a Deus quando você toma o princípio da semeadura e passa a semear para o Espírito. Agora aqui sim, semear para o Espírito é semear para Deus. E semear para Deus consiste em você entender que você existe nessa terra não para viver para si mesmo, mas para viver para Deus. E viver para Deus é representar Deus nesta terra, na tua vida, enquanto você viver. Você está representando Deus? Ou está discutindo teologia? Ou você está escolhendo qual é a melhor linha teológica para você seguir? Ou para você parar de congregar com os irmãos e ficar agora aqui, para lá, discutindo coisas, pensamentos? Você foi chamado para representar Deus na tua casa, no teu trabalho, no trânsito, no supermercado, na fila do banco, lá na praia, nos teus passeios, na festa, no churrasco, onde quer que você esteja. Você precisa estar representando Deus, sendo o representante do reino dos céus. E aqui agora eu trago dois personagens do Novo Testamento para que você pense no que é servir a Deus e no que é ter vida eterna. Porque Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam. Vamos ver como é que se tem vida eterna e como se torna Deus conhecido. Duas personagens, o jovem rico e Zaqueu. Quem conhece o jovem rico e Zaqueu na Bíblia? Eu não quero contar a história toda deles, mas eu quero só citar os dois aqui para trazer uma reflexão rápida. Qual a semelhança do jovem rico e de Zaqueu? A semelhança. Bom, a semelhança dos dois é que eles eram ricos, eles tinham dinheiro, né? Tinha umas pratinhas a mais do que os outros. Todo mundo tem aquelas pratinhas no bolso, ele tinha um pouquinho a mais, né? O jovem rico tinha muitas propriedades, e Zaqueu também era bem estabelecido, né? Bem resolvido financeiramente, servidor público, funcionário de Roma, ele era cobrador de imposto, ele roubava dos irmãos, metia a mão, cobrava mais, por isso era rico. Só que agora, qual é a diferença dos dois? Bom, a diferença dos dois é que certa vez Jesus chegou para o jovem rico, ou o jovem rico se aproximou de Cristo, o jovem rico se aproximou da vida eterna, o jovem rico se aproximou do Deus eterno, Criador, e disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim, simples, aguarda os mandamentos. Quais? Aí Jesus citou alguns mandamentos relacionados ao próximo. Aí sabe qual foi a resposta do jovem rico? Ah, mas isso aí é mole, isso aí eu tenho realizado desde a minha infância, Jesus. Ah, se for fazer isso aí, então a vida eterna já está no papo, já está garantida. Aí Jesus falou assim, muito bom, jovem rico, mas só falta uma coisa para você. Você fez 99, só falta uma, para completar 100. O que foi, Jesus? Venda todos os teus bens e dê aos pobres, ao teu próximo que você diz que ama, porque o resumo, a suma da lei é o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Você diz que guarda o mandamento, então vende tudo, abre mão do que você tem e terás um tesouro eterno. O que aconteceu? O jovem rico, sendo proprietário de muitas propriedades, de muitos bens, se entristeceu, porque olhou para o seu coração egoísta, olhou para os seus bens e falou assim, eu não posso fazer isso, eu não dou conta, eu trabalhei muito para mim, acumulei para mim, para o meu prazer, não posso, saiu triste. Num outro lado, num outro momento, Jesus estava passando num lugar, de repente Zaqueu, que também era um homem rico, viu Jesus e convidou, né? Subiu num pé de sicômoro para ver Jesus. Jesus era um homem extraordinário na época, muito famoso pelas suas obras, pelos seus milagres, pela sua conduta, né? Um homem que valia a pena ver e conversar com ele. Então Zaqueu teve a curiosidade de subir num pé de árvore e olhar para ver quem era esse Jesus e olhar para ele quando ele passasse, para admirá-lo também. Quando Jesus chegou naquele lugar, falou assim, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém estar na tua casa. Olha só. Aí chegando lá, a palavra vai, a palavra vem, pregação, porque onde ele chegava é pregação, né? A palavra estava ali em evidência. No final do discurso de Cristo, Zaqueu teve uma atitude, falou, Jesus, olha que, no caso do jovem rico, Jesus falou assim, vende o que tu tem. Jesus tentou tocar o coração dele. Jesus tentou iluminar o coração dele e despertá-lo para a razão da sua existência. Aqui não. Aqui o texto diz que Zaqueu, no meio do discurso de Cristo, falou, Senhor, eu decidi uma coisa aqui. Eu tomei uma decisão aqui no meu coração, Jesus. É mesmo, meu filho? O que foi? Eu resolvo vender a metade dos meus bens e dar para os pobres. Eu resolvo. E tem mais, Senhor, não para por aqui não.
Se alguém eu tenha defraudado, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Aí qual foi a resposta de Cristo? Houve hoje aqui salvação nesta casa. A vida eterna chegou aqui hoje pelo um coração de alguém que reconheceu o seu erro e que agora procura agora resolver a sua situação. Procura mudar a sua vida. De alguém que reconhecendo que foi chamado não para viver para si mesmo, mas para viver para Deus. E viver para Deus é conseguir enxergar o outro. É conseguir enxergar o pobre. É conseguir enxergar o miserável. É conseguir enxergar o necessitado. Irmãos, em nome de Jesus, vamos começar a enxergar os necessitados. Você é um administrador de Deus. O que vem na tua mão, parte é pão para você comer e parte é semente para você semear. Você não coma a semente não, coma o pão. Porque se você comer semente, você vai ficar empapuçado. As sementes não vão frutificar. A semente só frutifica quando você semeia. Quando come não frutifica. E você é o administrador de Deus. E tudo que chega na tua mão é parte para você comer e parte para você semear. E semear para Deus. Tá? Quero falar uma coisa para vocês aqui. Quem conhece a palavra maldade? Quem conhece o termo maldade? Atenção, queridos, quem conhece o termo maldade? Ninguém conhece? Ninguém sabe o que é maldade? Todo mundo só sabe o que é bondade? O que é maldade? Maldade é maldade, tá. Mas eu quero falar para vocês que existe a maldade ativa e a maldade passiva. E eu vou explicar para vocês e com isso eu vou concluir a mensagem. Sabe o que é a maldade passiva e a maldade ativa? A maldade ativa é aquela que você faz diretamente. É o mal que você faz ao outro. Quando você faz o mal, quando você prejudica, quando você tira das pessoas o que não é teu, quando você engana, quando você dá aquele velho jeitinho brasileiro para ter vantagem, aí é uma maldade ativa. Você tira do outro. E a maldade passiva é aquela que você deixa de dar. Quando você deixa de entregar o que não é teu, o que Deus te deu para você compartilhar com teu irmão, quando você deixa de dar, você está exercendo uma maldade passiva. Você não tomou, você não arrancou do outro, porém também você não entregou, você não distribuiu, você não repartiu o teu pão. Quem entendeu? Tiago falou assim, Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: todo aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O pecado não é só quando você rouba, quando você toma, não. O pecado é quando você deixa de dar. Quando você deixa de dar, você está cometendo um pecado contra Deus. E você está bloqueando os atributos de Deus na sua vida. Você está fazendo com que a imagem do Deus invisível, que é o Espírito de Cristo, que é a natureza do novo homem, que é o sentimento de Cristo Jesus, não seja transmitido e percebido por meio da tua vida. Por isso, queridos, concluindo essa mensagem, nós temos aqui uma causa, uma missão aqui nesse ministério. E todos aqueles que fazem parte do ministério entram nessa missão conosco. A missão de pregar esta palavra, a missão de lutar juntos pela fé evangélica, ou seja, lutarmos pela fé proposta no Evangelho. E a nossa fé proposta no Evangelho é esta que vocês acabaram de ouvir. Muitas pessoas entraram no nosso ministério, saíram, muitos estão entrando, estão saindo, muitos sairão. Mas uma coisa é certa, nós iremos até o fim. Amém? Nós iremos até o fim e até as últimas consequências por esta palavra. Por esta verdade. Deus deseja manifestar o seu reino. E o seu reino é a sua própria natureza divina. E isto por meio de mim, por meio de você, por meio de nós, por meio da igreja. Por isso, não fique discutindo teologia. Olhe para o teu coração e comece a rever os teus conceitos para que você possa se tornar um autêntico seguidor do Cordeiro e um autêntico filho de Deus. Amém? Para que as pessoas te vejam e falam, ali está um filho de Deus. Ali está uma filha de Deus. Ali está um servo e uma serva de Deus. Porque não é um servo e uma serva de Deus por palavras, de lábio, de língua, não. É uma serva e um servo de Deus, de fato e verdade. Aqueles que seguem a Jesus porque entenderam a razão da sua existência.
Aqueles que são seguidores do Cordeiro, porque sabem que essa vida está passando e vai passar, e o que nós ganhamos é aquilo que nós acumulamos para a vida eterna. São os tesouros eternos que nós guardamos e acumulamos no céu. Amém? Porque é uma questão de morrer, é uma questão de perder de si mesmo. Você nunca vai amar alguém se você amar você mesmo. Você nunca vai se doar para alguém se você amar e se proteger muito e querer muito o seu bem. É necessário abrir mão de nós mesmos para que possamos servir o próximo. Porque o princípio maior da Bíblia é que é por meio da morte, é morrendo que se vive a vida eterna. Amém, queridos? Quem entendeu, diga amém. É morrendo que se vive a vida eterna. Morrendo o seu ego, morrendo o seu eu, morrendo a vontade e os desejos carnais do velho homem, e que Cristo possa viver em nós, como Paulo declarou, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos?